disputa pelo título, mesmo com a derrota do Cruzeiro, tá? Segue com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, naturalmente. Esse trio vai disputar o título, pelo menos por mais algumas rodadas, depois a gente vê o rumo que o campeonato toma. Aí a gente tem uma enorme faixa do Bahia quarto até o Atlético Mineiro. E um ponto importante que a gente debate sempre que a gente trata o tema Bahia é que nessa temporada os adversários diretos potenciais estão muito distantes do Bahia, tá? Porque você tem o São Paulo numa alta considerável. Mas o São Paulo tem 2 jogos a mais que o Bahia. Tem 22 pontos, está 6 atrás, mas com 2 jogos a mais. O São Paulo vive uma curva de alta. O Botafogo, a gente considera até talvez um pouquinho acima do Bahia na disputa. Porque a gente trata o Bahia como quinta força. A gente já teve esse debate antes. Inter não tem consistência, Corinthians, Fluminense e o Atlético Mineiro, que é onde a gente fecha esse grupo. Ninguém demonstra ainda, Ravel, nenhum potencial, nenhuma regularidade. Veja, talvez o São Paulo comece a demonstrar um potencial. Mas larga aí, por baixo, 9 pontos atrás. Por baixo. É isso aí, Fred. Se não tivermos, né, uma curva como a do ano passado negativa, esse São Paulo dificilmente vai ter ali motor, teria que realmente ser um trator muito forte. E eu vou fazer como a semana passada, a gente para aqui no primeiro recorte para já falar do Bahia, tá, dentro dessa zona e entrando no G4, né, Ravel? Queira ou não, é muito nobre estar nesse simbólico G4. Tá, Ravel? Exatamente. Exatamente, Fred. O Bahia vive nesse momento, inclusive, a sua melhor pontuação histórica a essa altura do campeonato, da disputa dos pontos corridos. É o que a gente está vendo agora na tela aí, dados extraídos do nosso BI, produzido por Pedro Pereira e de uso exclusivo aqui do 45 Minutos, para mostrar que a campanha é sólida em desempenho e em performance. Tá? O Bahia joga bem e transforma esse jogar bem em pontos conquistados, seja dentro ou fora de casa. O mando de campo na Fonte Nova tem prevalecido, onde o Bahia vence de maneira contundente, espantou qualquer possibilidade de crise que eu vinha alertando, né? Depois daquela eliminação ali contra o América de Cali, da maneira como se deu, o Bahia deu uma rápida resposta ao seu torcedor, num jogo onde ele praticamente não cedeu chance ao adversário. As 2 finalizações com perigo que o Juventude, inclusive, chegou a ter no jogo, nem foram computadas como finalização no alvo, porque uma foi no travessão, a outra foi para fora. E tirando isso, o Bahia foi senhor do jogo e deu uma resposta rápida, vencendo, pagando sua conta de luz como tem que ser paga de fato. E aí chama atenção tudo isso, porque o Bahia ainda tem 4 jogos por fazer, são 12 pontos para conquistar 4, minimamente, assim ultrapassar o seu recorde histórico de pontuação. O recorde esse que eu venho falando aqui, Fred, desde quando o Bahia tinha 18 pontos. Né? Então, ou seja, 10 pontos atrás, várias rodadas atrás, eu analisava aqui e trazia a informação de que o Bahia tinha uma chance assim considerável de ultrapassar o seu recorde de pontuação na história do turno em pontos corridos, recorde que está estabelecido pelas campanhas de 2019 e de 2024, campanhas que a essa altura tinham menos pontos do que esse ano. E o Bahia tem um recorte de tabela interessante para alcançar isso. Um jogo contra o Sport no sábado, que apesar do mando da Ilha do Retiro ser muito importante, é um clássico regional, é contra um adversário que ainda não venceu na competição. Ainda o roteiro esfriou, né? E o roteiro do que aconteceu com o Sport, esse jogo poderia ter se transformado num inferno para o Bahia. Exatamente. Esse jogo 15 mil pessoas. Foram 26 mil contra o Santos, o menor público do esporte brasileiro foi 11 mil contra o Botafogo. Se for 11 mil contra o Bahia, eu acho que já tem um bom público, tá? Porque eu acho que a pancada foi muito... Eu acho que deve ter batido. Eu acho que se vence o Santos, seria o mesmo público. Era estádio lotado. Era estádio lotado. Absolutamente lotado. Acho que vai acabar tendo uma desmobilização natural em razão do roteiro, que foi muito duro. Gostaria de estar errado, mas acho que vai tirar muita gente, assim. Tomara que não. Eu ainda acredito num público bacana por se tratar de... Se for 11 mil, tá bom. Se for 11 mil é barulho, é doente, é maluco lá torcendo e tal. Eu vou apostar na casa de uns 15, 16 mil aí. Acho que vai dar isso. Veja. E é um jogo, mas é um jogo acessível para o Bahia. É um jogo onde o Bahia tem possibilidade de colher 3 pontos, minimamente pontuar aí, né? Além disso, ainda tem aí jogos contra
Internacional e Fluminense em casa e o Vasco. Jogos esses, né, contra Vasco, contra Inter, que não tem nem data ainda para acontecer, mas são jogos que fazem parte desse turno que, conquistando 4 de 12, o Bahia teria a sua melhor campanha. Então é uma ótima resposta nesse cenário de um Campeonato Brasileiro que o Bahia de fato tem priorizado, tem jogado bem, tem conseguido seus resultados e dá até a possibilidade de negociar posturas em outros campeonatos, né? Na quarta-feira, o Bahia começa a sua sequência de 2 duelos contra o Retrô para jogar pela Copa do Brasil, e a tendência natural é que o time de quarta-feira seja bastante mesclado, uma vez que há necessidade de fato gerenciar energia. Se o Bahia está vivendo tudo isso no Campeonato Brasileiro, é justamente pelo fato de priorizá-lo. E priorizá-lo significa abdicar, abrir mão de sua força máxima, né, em competições, especialmente em momentos que dá para Não há fazer qualquer isso. dúvida, né, Ravel? Porque alguns Não há torcedores qualquer dúvida. Já desavisados vou dar um podem estar spoiler aqui. imaginando, podem estar imaginando que é força máxima contra o Não, Retrô e não. Bahia alternativo contra o Sport. É o oposto. Não, né? não. É o oposto. Vou dar um spoiler aqui. Pode ser que não seja exatamente como eu estou falando aqui, mas a tendência é que quarta-feira o Bahia vá a campo com Ronaldo como titular, único titular, tá? Ronaldo para ganhar minutagem mesmo. Gilberto na lateral direita, a dupla de zaga deve ser composta aí por Gabriel Xavier, talvez Ramos Mingo, por ter descansado forçadamente no último jogo. Na lateral esquerda a gente deve ter Iago Borducci. No meio-campo, Michel Araújo, Nestor e Acevedo. No ataque, a gente deve ter Lúcio Rodrigues, Kaique. E aí na ponta esquerda tem uma dúvida aí sobre a possibilidade de Pulga começar jogando ou não. Talvez seja a única posição que esteja em aberto. Mas é um Bahia reserva e suficientemente forte para ganhar o Retrô, que apesar de estar invicto nos 3 últimos jogos aí, né? Empatou com o CSA em casa, venceu do Brusque fora e na última rodada da Série C empatou com o Ipiranga. É um time que briga para permanecer na Série C. Então até a briga do Retrô, apesar de ser um campeonato que injeta muito dinheiro nos times que vão passando de fase, mas até a briga do Retrô de momento é uma briga de permanência no Campeonato Brasileiro. Agora, Ravel, sejamos justos, imaginar. tá? O Retrô das decisões foi outro time na temporada. Isso a gente viu, a gente eliminou viu no Fortaleza. Pernambucano. A gente viu no Pernambucano também. Ele fez um Pernambucano muito fraco, abaixo do que fez em outros anos, mas cresceu na hora da decisão. E na Copa do Brasil a mesma coisa, né? Contra o Fortaleza jogou bem nos 2 jogos contra o Fortaleza. E corajoso esse jogo está demorando para acontecer. O Retrô estava numa situação pior. O Retrô, ainda que siga na zona de rebaixamento, mas não perde 3 rodadas na Série C. Assim, então, e tem um ponto que Fred frisou, que foi que o Retrô das decisões é um Retrô melhor do que esse de campeonato regular. É isso. É uma oportunidade para o Bahia, mas também não considere como favas contadas, não. Tem que jogar bola para poder... com esse time que você avisou, com esse time que você escalou aí, tem jogo, tá? Eu não vejo que esse time é capaz de encurralar o Retrô com a dinâmica que o Bahia titular encurrala o Juventude. Que você não tem... Veja só, você Bahia e Juventude é aquele jogo que você, em momento algum, cogita que aquela partida não vai ser vencida pelo Bahia. É impressionante, assim, a diferença total de intensidade de organização. O Juventude, fora de casa, é o pior time do Brasil. É inacreditável o Juventude, o pior time da Série A. Fora de casa, ele é inacreditável. Ele não é competitivo, realmente. Tá? O Juventude, antes do jogo contra o Bahia, tinha uma média de 3,5 gols sofridos por partida fora de casa. Quer dizer, com o Bahia praticamente manteve a média porque tomou 3 gols. Um time que não tinha conseguido fazer um ponto sequer e continuou não fazendo pós-jogo contra o Bahia. E essa solidez que o Bahia tem no Campeonato Brasileiro de não perder a 5 jogos. A gente simplesmente não fala de uma derrota no Bahia, de um jogo do Bahia no Brasileirão. Há 5 jogos. Isso. A última derrota foi há mais de 2 meses contra o Grêmio, no jogo do polêmico pênalti ali, marcado pelo senhor Bruno Arleu, no mês de maio. Então, desde então, o Bahia jogou 5 partidas e ou venceu ou empatou. A campanha sólida no Brasileiro, ela passa por um bom desempenho, por priorizar, mas ao mesmo tempo você jogar uma fase de Copa do Brasil avançada, eu acho que cabe também ter atenção para poder vencer o duelo, ainda que possa ser contingenciando a energia. Eu queria trazer só um ponto... Rapidinho, Ravel. Rapidinho, só um ponto, tá? PP comenta aqui, tem jogo é foda, Fred tá no Esperança. Não tô no Esperança, não. Veja só.
Eu tô me baseando, obviamente, por Fortaleza e Retrô. Eu não tô me baseando pelo Retrô na Série C. E outra coisa que eu falei tem jogo. Esse time reserva do Bahia já fez algumas partidinhas bem abaixo. Já mostrou dificuldades em jogos em que ele foi acionado, tá? Esse time do Retrô, ele tem uma capacidade surpreendente nessas séries de mata-mata, tá? É completamente... Eu não acompanho. Realmente, eu já falei isso aqui no programa. Não vi nenhum jogo do Retrô na Série C. Não vi nenhum jogo do Retrô na Série C. Não sei de onde parte essa transformação, mas sendo resultadista, considerando os resultados da Série C, e aí sim, os jogos que eu assisti no mata-mata, o time do Retrô no mata-mata foi muito, muito, muito estruturado, capaz. E eu digo, ele enfrentou o Fortaleza enfrentando o Fortaleza. O Bahia é melhor que o Fortaleza? Muito. O Bahia 100% reserva é melhor que o Fortaleza? Não. O 100% reserva, não. Tá? Agora, imagino que os titulares vão estar todos sentadinhos no banco de reserva, porque se o jogo der 1 centímetro ali de dificuldade, eles vão ser acionados, né? E nesse caso ainda tem um plus favorável ao Bahia, que é o fato do Bahia já estar em Recife para o jogo da volta, né? Sim. Então, esse também conta diferente de, por exemplo, como foi o duelo contra o América de Cali, onde o desafio logístico foi um componente especial na sequência que acabou culminando na eliminação do Bahia na competição continental. O jogo da volta Bahia é quando? vai na quarta-feira, depois do jogo contra o Sport. Então, tu acha que o Bahia vai ficar de sábado até quarta-feira aqui no Recife? Essa é a programação do Bahia? Não tenho certeza. Eu acho que é possível. Eu acho que ele volta. Mas Acho que ele que o volta, Bahia... Acho que ele volta. Acho que ele volta. Acho que volta. É muito Mas como tempo. for, isso é de fato, faz mais sentido voltar. Até porque o Bahia, como agora viaja sempre de fretado, faz mais sentido voltar. Mas os caras vão trocar 3 noites, 2 noites com a família, não, tal. Também acho que não. Realmente faz sentido voltar. Eu acho que é muito mais desgastante pro Bahia ficar aqui de CT em CT. No caso, teria que ser o CT do Sport, né? Que não teria problema nenhum, obviamente, mas deslocamentos longos dentro da cidade, tá entendendo? Então não faz tanto sentido, não. Faz mais sentido voltar Os mesmo. CTs aqui são longe. Realmente. E assim, o Retrô é um adversário mais acessível. Esse time alternativo do Bahia, ele tem mais dificuldade no setor de criação, tá? Um time que até não sofre muitos gols, né? Tô lembrando aqui de partidas, por exemplo, do início da temporada, onde ele forçadamente teve que entrar ali, não tomava muitos gols, mas tinha muita dificuldade de fazê-los também. Que até o ponto, na verdade, que eu vou trazer sobre o time principal do Bahia aqui, para encerrar essa primeira análise aqui sobre o Bahia, que assim, para não dizer que tudo são flores, esse time do Bahia ainda tem alguma dificuldade de protagonizar ofensividade mais clara, mais direta, especialmente no seu setor de ataque. Por quê? Estava buscando alguns dados aqui para trazer. O Bahia ele gerou 130 chances claras nesse Campeonato Brasileiro, em 15 rodadas jogadas, né? São 20 gols marcados, média de um pouco mais de um gol por jogo. Ou seja, o Bahia ele precisa se utilizar de 6,5 chances claras para fazer um gol, segundo essa média de aproveitamento aí utilizada. Além disso, os artilheiros do time são Luciano Juba e Michel Araújo, um lateral esquerdo e um meio-campo reserva, cada um com 3 gols. Os 20 gols do Bahia, um deles foi contra, 19, e os outros 19 gols eles estão distribuídos entre 12 atletas. Trazendo uma primeira pergunta aqui que eu vou fazê-la nesse primeiro momento, mas depois, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre ela, isso demonstra muito mais uma incapacidade do setor de ataque e alguma peça do ataque protagonizar os gols ou uma força do conjunto? Eu acho que pode ser utilizada aí a visão de vocês para poder trazer a análise sobre esses prismas, né? É a força do conjunto ou a falta de um atleta, de um homem-gol, um cara que pega a bola, bote debaixo do braço e literalmente ali consiga fazer mais gols, né? Porque o William José tem 2 gols no campeonato, o Lúcio Rodrigues marcou o seu primeiro agora, não marcava desde março, né? Então, são cerca de 4 gols aí. Além disso, esses 19 gols do Bahia aí contaram com 14 assistências distribuídas em 9 atletas, Cauli, Juba e Puga, cada um tem 3 assistências. Então é um time que tem muita força coletiva, mas me preocupa um pouco
o desempenho do setor ofensivo, principalmente dos homens de frente, já que o William José tem 2 gols, Eric Puga também tem 2 gols, Ademir eu não lembro exatamente agora, mas o setor de ataque do Bahia não consegue comparecer tanto às redes. Essa responsabilidade fica dividida aí entre vários atletas de vários setores do campo. Apesar desse ótimo início do Bahia nos pontos corridos, fica aqui essa observação de que o setor de ataque, de repente, é aquele que tem mais, junto com o gol, né, obviamente, tem mais margem para evolução no decorrer da temporada. O Bahia tem buscado um atleta para jogar no lado do campo, um atleta que possa ajudar aí para ser uma reposição à Puga em determinados momentos, mas ainda tem encontrado dificuldade. O setor de ataque precisa melhorar. Ravel, não é muro, mas obviamente quase sempre esse tipo de pergunta, a resposta vai se dar na soma dos dois fatores. No entanto, eu acho que o time do Bahia trabalha ofensivamente para que muita gente chegue no último terço do campo em condições. Jean Lucas é um exemplo claro disso. Tá? Juba é um exemplo claro disso. O Bahia joga para que mais jogadores possam ter condição de finalizar. É uma das armas. Então, ter um número de pulverizado de artilheiros, né, dos gols marcados, espalhados, e não ter um centroavante, sobretudo um centroavante, brigando por artilharia, que se destaque em números de gols marcados, é parte da lógica de jogo. Agora, como você falou no finalzinho da sua leitura, é quase que unanimidade. Se o Bahia trouxer um grande goleiro, todo mundo que acompanha os jogos vai dizer: agora precisa de atacante de lado e centroavante. Porque, pô, Puga é ótimo. Grande contratação do Bahia no ano, respondendo super bem. Ademir, bom jogador. Mas não existem reservas à altura, por mais que Kaique faça um ano bom, retornou bem, tá? E nenhum deles tem aquele perfil de atacante de atacante de lado goleador. Né? A da Ademir até um pouco mais do que Puga. Não é o perfil exato de Puga. E a baixa técnica de Lúcio foi inesperada. Ninguém esperava que Lúcio, que, porra, tinha predicados gigantescos antes de chegar ao Bahia, e chegou bem ao Bahia. Isso é que surpreende. Lúcio agradou muito no começo. Ele deu uma desandada grande, tá? Mas eu acho que o todo funcionando, isso não é uma preocupação, tá? Porque, Ravel, a gente vai bater em outro ponto, que a gente até debateu nos programas passados. O Grupo City vai entender que, opa, eu posso brigar mais em cima. Vou trazer aqui agora 3 grandes atacantes e um goleiro para resolver. O Palmeiras iria, o Flamengo iria, o Cruzeiro iria. O Bahia vai? Você citou aí um nome, talvez, tá? Felipe Vieira fala que Puga foi artilheiro da Série B passada. Foi. Da Série B passada. Guilherme, quando jogou Série B, também foi artilheiro da Série B. Série B, meu amigo. Um jogador como Puga na Série B é gigantesco na Série B. Na Série A ele é extremamente útil como vencendo, mas não vai conseguir resolver absolutamente tudo, né? Então tem diferenças aí fundamentais nesse De sentido. sarrafo, tá? principalmente. Pô, veja só. Vê Lucas Lima. Bom exemplo. A gente teve um debate enorme no final do ano passado, no programa dos melhores do ano, entre Lucas Lima e Mateuzinho. Veja, o debate fazia sentido, porque a gente tinha que contar Lucas Lima pela Série B. Mas se esse ano tiver uma votação, e olha que Mateuzinho tá fazendo a temporada abaixo da que fez ano passado. Mas Mateuzinho, dentro de um jogo de Série A, joga melhor que Lucas Lima hoje. Em todas as partidas, pô. O Mateuzinho do Vitória, obviamente, né? O do Sport tá jogando melhor que Lucas Lima também. Cauê e Cássio
não vão entrar no tema, então deixa eu trazer aqui outra tela, tá, Ravel? Que é o favoritismo do Bahia crescendo, né? Para o G6. Depois dessa vitória sobre o Juventude, já está ali numa faixa. Uma campanha parecida com a do ano passado e um elenco mais encorpado. Assim, Exatamente. 73% dos times, Cássio, com 28 pontos nesse momento, terminaram entre os 6, tá? Só o Atlético Mineiro, terminou em sétimo, o Atlético Mineiro em 2009, o Botafogo em 2007 terminou em nono, e o Palmeiras em 2015 terminou em nono. Detalhe, um era segundo, outro primeiro e um terceiro. Eles caíram de rendimento, né? Ficaram ali de 53 a 56 pontos, tá? E os mesmos 56 pontos em 2021 garantiu o Red Bull. Fala, Cássio. Só Botafogo e Palmeiras ficam, porque o sétimo lugar, assim. Brigou até. Qual foi a última vez que o sétimo lugar não foi para Libertadores? Assim, Sim, é porque a gente está tratando aqui G6 vagas diretas, né? Não, então, só para dizer assim, mas que na prática, assim, só o nono não. O nono realmente. Só uma vez foi. Tem que ganhar tudo, né? Copa do Brasil tem que estar no meio, ganhar Libertadores, ganhar Sul-Americana. Mas, assim, ainda tem uma outra coisa, né? Que é importante, eu acho que essa tabela também diz um pouco sobre isso, Fred. É óbvio que a longo prazo a gente bota Bahia e Cruzeiro em competições distintas, em faixas distintas da tabela, mas nesse momento o Bahia hipotético tem a mesma possibilidade de pontuação que o Cruzeiro na 17ª rodada, né? São 6 pontos de diferença. O Cruzeiro tem um saldo muito mais positivo que o do Bahia, mas se o Bahia conseguir vencer os seus jogos por fazer, né, os jogos que estão devendo aí contra Inter em Salvador e Vasco no Rio de Janeiro vencendo, ele pode chegar momentaneamente à mesma pontuação do Cruzeiro, que está nesse momento aí lá nas cabeças do campeonato. E a tabela imediata é muito boa do Bahia, né? Sport Fluminense é uma tabela realmente de oportunidade, né? Isso. Fluminense vive um mau momento, né? A gente até lembra, tô guardando um comentário sobre Fluminense aí nessa nossa tier list que vai acontecer depois da 19ª rodada. E aí, a gente trouxe um recorte também, tá? Que como tá muito difícil trazer esse quadro, é um quadro sempre importante para o programa, tá? Tá muito difícil trazer com as rodadas abertas. Então, eu joguei para a 19ª rodada. E Ravel me deu o direito de dar no mínimo 6 pontos ao Bahia. Nesses 4 jogos que ele ficou em aberto, né? Deixando ele ali com 33 pontos. E digo mais, Fred. É óbvio que a gente não analisa o campeonato só assim, mas nesse momento o Bahia tem um aproveitamento de 62% na tabela. Dá 6 de 12 dá 50%. Então é razoável, eu diria. Exatamente. Conservador, né? E aí, a gente tem 33 pontos. Você vê onde eu cortei aí. É basicamente, tá? Uma certeza de G6. Você demora a achar um 33 aí que não tenha sido, na verdade, entre os 4, tá? Porque o que tá de verdinho ficou entre os 4. Então, dá ao Bahia um recorte, né, de proteção muito grande, tá, dentro desse cenário. E por isso que eu joguei ali para a 19ª rodada. Tá? Se fizer 35 pontos, Ravel, por exemplo, 36, 34, 35 pontos, ou mais do que isso, o Bahia vai se consolidando pelo G4. Tá? E aí esperando também ver o que acontece em cima para debater a boa e velha questão do se luta pelo título ou não. Hoje eu não diria que o Bahia luta pelo título. Hoje eu não diria. Mas... com esses 6 pontos que a gente está projetando aí de maneira conservadora, o Bahia fecharia o turno com 34 pontos. Como a gente já disse aqui, né? 6 pontos possíveis, né? Se você considerar 2 jogos em Salvador, enfim, 2 jogos fora de casa ainda contra adversários que estão mais na parte de baixo da tabela, é possível. Mas eu acho que ele não muda ainda o patamar do Bahia, não. Acho que o Bahia ainda é um time que, como a gente colocou lá pouco tempo atrás, né? Quando a gente colocou o Bahia como 5ª força do campeonato, ainda para mim fica como um postulante a essa faixa de tabela mesmo, se consolidando para tal, e isso já seria visto com muito bons olhos. Se o Bahia exercer o favoritismo como retrô, como se espera, e
indo às quartas de final, aí em algum momento o brasileiro vai ter esse choque aí. Porque a pergunta foi feita assim, ó, se é titular contra o Retrô ou contra o Sport? Tal. Aí parece óbvio que nessa semana, que nesse confronto, um misto contra o Retrô e força máxima do brasileiro. Mas chegando nas quartas de final, ou dobra a aposta e é força máxima nas duas competições, ou eu acho que a Copa do Brasil ali nas quartas de final, o teto do Bahia histórico na Copa do Brasil passa a ser, isso olhando mais para frente, tá? Passa a ser um fator que a gente vai ter que analisar quando chegar em relação à campanha final. Porque, por exemplo, eu acho que o Bahia deveria priorizar. Eu comecei a falar isso porque o Fred está falando de chance de título brasileiro. A chance maior parece pela Copa do Brasil. Assim, então, chegando às quartas de final como favorito para que isso aconteça, tende a, em algum momento ali, ao menos nas quartas de final, a priorizar a Copa do Brasil. Ainda mais se a tabela se abrir para isso, né? A gente sabe que depois independentemente, veja, nas quartas, aí é que tá. Para mim... Não, mas veja, eu acho que ainda mais, se se abrir, eu acho que ainda acontece. E tem alguns confrontos que possibilitam essa abertura, né? Se você parar para pensar que já tem um Palmeiras e um Corinthians, um Flamengo e Atlético, já nessa fase, à medida em que o campeonato vai afunilando, é natural até que você possa tentar colocar a força máxima nas duas competições, especialmente se aproximando desse teto histórico do Bahia. Eu não tenho acesso às informações internas, mas acredito que esteja dentro do planejamento quebrar essa fase maldita, esse histórico maldito aí de sempre parar nas quartas de final e, enfim, minimamente chegar a uma semifinal, e acho possível também, tá? É isso, tá?